Galera, Verdão venceu o Vasco ontem 1-0, placar magrinho, mas que deu os 3 pontos, a vitória, e o Verdão colado no líder Botafogo, que vai com tudo, né, em busca da liderança, do título, do tri consecutivo. Essas próximas rodadas, restam 10, se não me engano, 10 rodadas para terminar o Brasileiro. Vamos acompanhar aqui o pessoal do Jogo Aberto falando sobre a vitória do Verdão, a disputa pelo título do Brasileirão. Créditos ao canal oficial do Jogo Aberto, link na descrição. Deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo, galera. Vice-líder tá chegando, uma competição só, se dedicando, treinando, descansando. O Palmeiras fez 1-0, não foi aquela goleada como, por exemplo, aplicou no Cuiabá, não é? Agora, importantíssimo, resultado importante para as pretensões de título, Sgarbi, do Palmeiras. Até porque é um jogo difícil, né, Rê? O Vasco é um time que vem, em evolução também. Quem imagina o Vasco ali brigando para não cair, enfim, esquece. Ninguém mais fala no Vasco e rebaixamento. Não, de jeito nenhum. Semifinalista de Copa do Brasil no Campeonato Brasileiro, também tá ali tentando uma vaga num possível G7, né? G6 acho difícil, mas também tá ali. Então é um jogo difícil. O Palmeiras, mesmo quando não rende tanto, não tem um desempenho vistoso, assim, que a gente para, nossa, o Palmeiras jogou muito, é o objetivo. E tem jogadores, eu acho curioso quando o Abel escala o time, por exemplo, ele coloca ontem Maurício e Veiga juntos. O Maurício, pra mim, é um cara que tem que ser titular no Palmeiras, vem jogando, perdeu um gol ontem, mas é um cara que vem jogando muito bem, só que ele deixa o Dudu de fora. É um sinal claro pro Dudu de que não tá rolando e ele não tá contando com o Dudu. Eu achei até, na hora que eu vi a escalação, com o Estevão fora, eu imaginei um Dudu jogando, um Rony jogando pela ponta. Então ele dá uma mexida interessante ali que eu gostei, me convenceu, assim, na escalação. E diferente de Garro e Coronado, que os dois têm praticamente a mesma característica, Maurício e Veiga, eles conseguem jogar, porque o Maurício ainda tem um cacuetezinho de jogar dos lados do campo. Mas quem jogou pelo lado foi o Veiga. Foi o Veiga, né? Não, jogou sim, bem. Jogou mas bem. Assim, as características do Coronado e o Garro, para mim, são muito parecidas. Eles são menos intensos na marcação. E aí diferente dessa dupla Palmeiras aí, Maurício e Veiga, eu acho que eles combinam mais. Maurício é um jogador que flutua, mas eu concordo com o Chico. Ontem, o Veiga fez uma função diferente do que ele fazia anteriormente. Jogou bem. Não era aquele meia clássico. E me surpreendeu, eu imaginei outras opções para o lugar do Estevão, mas o Veiga é um jogador que o Abel sempre dá moral, sempre fala muito bem, e o Veiga já trouxe inúmeras oportunidades para o Palmeiras, de ganhar título, de classificação, de tudo, então é um jogador que, olha a loucura, o Maurício hoje é um titular absoluto e o Veiga não, Chico. É que o Veiga deu uma oscilada durante a temporada, mas aí quando ele volta, né, no último jogo contra o Criciúma, faz o gol e tal, e é um cara importante, a gente sabe. Ele entendeu, pelo menos nesse jogo, o Abel entendeu que eles podiam jogar juntos. Aí tinha o Aníbal e o Richard Rios, que também jogam uma enormidade ali no meio. Não foi um jogo vistoso do Palmeiras, longe disso. Mas o que me surpreende, Renato, é que o Vasco tem as suas limitações, né? Mas o Vasco não conseguia sair. O Palmeiras tem uma disciplina tática tão grande que o Vasco saindo de trás, muitas vezes os jogadores do Palmeiras eles fechavam o espaço e não tinha com quem jogar. E o Palmeiras tem um método, né? Que ou ele marca no campo ofensivo já, né? Pra roubar essa bola, ou ele faz a falta. Ele não deixa, ele picota o jogo, ele submete o adversário à sua marcação. E aí o Ryan ainda deu aquela colaborada, né? Serviu o Flaco Lopes pra fazer o gol. Que tapa. Perfeito. Agora não é coincidência que no jogo do líder, o Felipe Melo deu um presente, não é? O Gregory acreditou ali, rouba a bola e entrega pro Luiz Henrique. E no jogo do vice-líder, o Ryan dá essa bola. A gente tem que falar do Flaco Lopes, que chega a 9 gols, iguala o Estevão. É um jogador pouco badalado, foi artilheiro do Campeonato Paulista, está sempre ali à espera de uma oportunidade, uma chance. E quando normalmente o Abel Ferreira escolhe o Flaco, ele é um jogador que entrega, apesar de não ter a grife, não ter uma mídia, Ronaldo. Não é mídia, né? Mas vou falar uma coisa pra vocês. Vocês estão tentando achar palavras aí. Eu não vou achar, não. Já vou falar na cara. O Inter ficou uma semana treinando tudo o campeonato. Só foi e amassou o São Paulo. Ah, mas era um time mais ou menos. O time que tem o Palmeiras com uma semana de treinamento tem que chegar e amassar. Vai me desculpar, velho. Você acha que foi pouco? Porque até ontem, entregou pouco, é muito isso? pouco, e muito mais baixo. E se o juizão tá com a camisa por baixo, não é do Palmeiras, e se fosse a do Vasco, era empate naquela bola na mão ali. Pênalti, empate, acabou. Isso. Então eu tô dizendo aqui, o Palmeiras não é mais aquele lá, não. É time da virada, time do amor. Não é mais, não. Não se esqueça. Tá tendo treta aí, sim, e uma semana pra vocês é pouco? Vocês querem ficar fora da disputa do título aí também? É porque eu falei com o Palmeiras. Eu falei com o Palmeirense ontem, o Ronaldo, meu amigo palmeirense. Que tem um Ronaldo que é palmeirense, meu amigo. Eu falei, ele tava chorando, o Ronaldo, meu time acabou. Eu falei, acabou mesmo.
porque não pode. O Inter foi e goleou. Aí o Palmeiras tem que ir goleando todo mundo. Tá respirando, tá de folga, tá fazendo churrasco. Tem que chegar e ganhar, tem que ser cobrado. Depois dessa tentativa frustrada do Palmeiras, do Ronaldo colocar uma crise no Palmeiras, tá né, que só ele em não uma vai conseguir competição, nunca. nem você assisto. tá tentando. Eu nem assisto. O que acontece é o seguinte, É que perdeu ontem seu falhou. principal jogador. O Palmeiras jogou com 10 em campo o jogo todo. Não E a tinha culpa 11 é minha? jogadores, né? Jogou desfalcado, porque... quem Não, era o- Felipe Anderson, desculpa. Então. Ele não desculpa. Ele não Você pode acha ser que ele joga titular. tão mal assim? Ele não Passando a pode ser cabeça, titular velho. no Palmeiras. Eu acho que ele melhorou. perdeu... Não, então você não viu o jogo. Eu tava narrando o jogo. Ele perdeu comentei o jogo. todas as bolas. Desculpa. Ele perdeu todas as bolas que chegaram nele. Perdeu Abre o olho, contra-golpe. Arrebentou contra-golpe. Ele não pode ser titular do Palmeiras. Ele não pode, tem que ser preparado melhor e depois pôr o menino. Que o menino até hoje não estreou com a camisa do Palmeiras. Ele arrebentou o menino Palmeiras que é de ontem. Santa Maria, né? Entendeu? O menino- Eu não sei de onde ele é, Felipe. não me interessa onde ele é. O que me interessa é que ele não tá jogando Muito nada. abaixo. Treina de tarde, hein, irmão? Interessa é que temos que voltar agora. Ele tem números importantes nessa temporada, é o que a gente vai ver agora. Olha aí, Mauro Naves. Jogos, 50, é o terceiro no ranking do time. Como titular, 36. 36. Gols marcados, 21. E olha esse dado que interessante, nenhum em cobrança de pênalti. Assistências são 6. Participações em gols, 27, os números do Flaco, Mauro Naves. Que demorou, podemos dizer, um ano, sim, que o Abel apostou nele, todo mundo, não vai se adaptar, era reserva, tô certo, Tatara, foi um ano mais ou menos para ele entrar no time, né? Porque Muito criticado. Não, muito criticado, desacreditado, mas o Abel sempre apostou nele. Merentiel, pode ir embora, não sei quem, o Flaco foi ficando e tal, e ele... Merentiel hoje é titular do Boca Juniors. Boca artilheiro da Juniors, equipe. pois é, e perdeu um pênalti contra o Cruzeiro. Esse foi um caso que o próprio Abel lamentou, Sim, né? sim. Vocês lembram? Sim. Então, Que tinha sim. um número limite ali de estrangeiros e o Palmeiras tinha excedido. Exato. O único que tinha proposta era o Merentiel, o Palmeiras teve que se desfazer, teve que negociá-lo. Na semana seguinte, aumentou o número de permissão de Pois é. estrangeiros inscritos. Agora, ganhou um presente? Ganhou. Foi uma infelicidade do jogador, 18 anos, acaba até sendo substituído. Não sei se por causa especificamente desse lance, porque senão pesa muito para ele, né, pela idade que tem. Mas, enfim. Só que ele recebeu o presente e falou obrigado, foi lá e bateu, e de pé direito e tal, e fez o gol. A fase dele é muito boa, é o artilheiro. Briga até para ser o artilheiro do campeonato, uma vez que o Pedro não joga mais, né? Então ele vai ter essa oportunidade de chegar. Tá brigando com o Estevão. Tá brigando com o Estevão, que hoje, que hoje não jogou, e daqui a pouco a gente vai falar do Veiga, que o Nicolete disse, jogou exatamente na posição dele, mas acho que com características completamente diferentes, né? Por isso não teve velocidade por ali o Palmeiras no primeiro tempo. O próprio Veiga, acho que demora a engrenar até sair esse gol e tal. Aí depois chutou na trave, etc. e tal, e parece se sentiu mais solto de ponta direita, né? Porque a dúvida é se começaria o Veiga Ou o Maurício. Ou o Maurício ou o Rony. Ainda tinha essa possibilidade sim, por causa de velocidade. Né? O Rony estava nessa parada, acabou entrando só, sei lá, os 80 minutos e tal. 83. Não, ou o Maurício jogando por aquele lado, né? O Maurício Veiga por pelo ali, meio, o Veiga Maurício- por dentro. Porque o Maurício, ele é um cara que ele sai bastante, Pode baixar né? pro lado, pode ir. No Inter, fazer mais muito, até do que no Exato. Palmeiras, né? No Inter, mais o fez Dudu isso. não entra nem nessa conversa. Por né? que não entra, hein, Calçade? Deveria entrar. Porque, ó, tem uma coisa, hein? O seu Abel vai aparecer aí, a gente pode perguntar Porque, pra o ele. Calçade, tem uma coisa. O Felipe Anderson não foi bem no jogo hoje. Mas o Dudu no último também não, né? O Dudu não... Dudu. Você quer defender a entrada dele, sabe? Aquela história do Gabigol que a gente defendia antes, aí ele entrava 10 minutos e falava, mas assim não dá, né? Não é Ele o não caso, voltou. depois a gente vê pra frente. Mas Pode até alegar, você pode até alegar a falta de ritmo. Isso, é. Mas aí o Palmeiras, no momento em que se encontra, não tem espaço para ficar deixando o jogador no campo para encontrar o ritmo no final da temporada, decidindo um campeonato brasileiro. Verdade. Então ele tem outras opções. Nessa hierarquia, tem muita gente na frente que vai lá e vai entregar um pouquinho mais. O próprio Lázaro, né, que Por entrou. isso que a Leila ficou louca quando o Cruzeiro veio com a proposta, falou, nossa, vai, Dudu, vai. E aí não foi, porque o Palmeiras enxergava mais ou menos isso que está acontecendo. Que ele teria dificuldade, a idade mais avançada, o salário dele... Talvez o próprio Dudu tenha, naquele momento, aceitado a proposta, sabendo que ele teria pouco espaço no clube. Com certeza. Não é? Aí ele resolveu pensar de uma forma diferente, mas talvez ele tenha se arrependido.
também ninguém garante que ele estaria jogando no Cruzeiro como titular hoje. Né? Essa garantia ele não tem, mas ele chegaria com uma novidade, num outro status, diferentemente daquilo que ele enfrenta no Palmeiras hoje. Zinho, a gente tem o mapa de movimentação também do Rafael Veiga para a gente ver e para você analisar, porque ele quase fez um golaço, né? O Veiga é um cara de golaços em Brasília. Quase fez um, né, batendo de fora da área hoje, mas a bola parou no travessão. Teve o do próprio Flaco Lopes também, uma bicicleta no travessão. Foram as duas bolas aí que o Palmeiras também levou bastante perigo. Olha aí o mapa de movimentação, então, do Veiga. Realmente, ele mais pela direita, né? Em 89 minutos em campo, criou 2 grandes chances e uma finalização, aquela que foi na travezinho. Eu sou fãzaço do Veiga, acho ele um jogador muito importante, é um cara... que define, é um cara diferenciado na parte ofensiva, não só no passe, mas por essa característica, essa batida de fora da área, as bolas paradas passam muito por ele, mas ele também sem a bola é um cara que ajuda muito, se compromete muito e o Abel valoriza muito isso. Para mim foi uma surpresa ele bem mais pelo lado direito, para mim fez um bom jogo, se movimentou bem. Acho que o Maurício tem uma característica de mais velocidade para fazer o lado de campo e até para recompor pelo lado direito, mas assim, tem jogado bem centralizado, o Abel mantém isso. Foi falado sobre o Felipe Anderson, né? Pelo lado esquerdo, é um jogador que para mim tem essa dificuldade para jogar pelo lado do campo, até acho ele melhor também, mais por dentro, então assim... O Abel buscou soluções porque não tinha um jogador da velocidade, o cara do drible, o cara do 1 contra 1. O Rony tem a velocidade, mas não vive seu melhor momento, na visão do treinador. O próprio Lázaro, que são jogadores de velocidade. Então o Veiga, por esse comprometimento, por essa obediência que ele tem taticamente, ele faz aquilo que o treinador pede, é muito útil. Ele é muito cobrado porque ele já fez muito pelo Palmeiras. Ele é um dos maiores artilheiros do Palmeiras em Libertadores, só perde para o Rony, se não me engano. Então, assim, é um cara que... eu não vejo ele no banco, não, sabe? Assim, ele pode revezar, o Abel tá fazendo isso, mas para mim é surpresa. Eu achei que, assim, alguns jogos mais na frente ele voltaria e seria titular. Acho que ele só foi titular hoje porque o Estevão não estava. Exato. De repente ia ter uma sequência com o Maurício, mas no meu time o Veiga joga. No de vocês, o Veiga também joga? A gente comentou durante a semana nos programas com o Zinho sobre isso. Eu também penso assim, é um cara que daqui a pouco vai voltar, mas hoje não seria com o Estevão, hoje seria reserva. Mas hoje no jogo passado, o Zinho está falando da importância do jogo passado, ele faz o 5º gol contra o Criciúma, faz até um gesto de 5-0. Não era 5-0. Era o gol de número 50 que ele estava marcando. Ele é o maior artilheiro desse novo estádio do Palmeiras. Jogador muito importante. Mas parece que nos planos agora do Abel, o Felipe Anderson na frente. A gente questionou o Dudu, então o Dudu é o terceiro. Enfim, não entra. E acho que o Rafael, infelizmente, está nessa agora. Para mim, joga mais do que Felipe do que Maurício. Vou dizer Rafael. Acho que aumentou a concorrência nessa linha, né? Acima ainda dos tem volantes. o Rômulo, né? Como? Ainda tem o Rômulo. Tem o Rômulo, é verdade. Para a posição. O Lázaro também, que estava ganhando espaço, se contundiu. Então, assim, aumentou a concorrência nessa faixa do campo e o Veiga não está no melhor momento dele. E é da natureza do Abel deixar o cara no banco. Isso aconteceu com o Rony. O Rony já foi titularíssimo do Palmeiras, saiu. Aguenta o teu momento. O próprio Zé Rafael, momento. Que você acabou de Zé citar, Rafael, né? Agora passa com o Veiga. Então, assim, é algo que diz muito da forma do Abel dirigir a equipe. Então, assim, não é estranho, ele não vai dar cadeira cativa, ele não... O Zé Rafael machucou, e aí, de repente, o Rios e o Aníbal estão jogando demais. Aí não dá para chegar e falar, Zé, você é titular. Como é que eu tiro o Rios? Como é que eu tiro o Aníbal? O Rios demorou depois da Copa América de voltar no ritmo, né? Mas o Rios veio da Copa América, todo mundo queria que o Rios jogasse o que jogou pela Colômbia. Você fala assim, esse cara aí é titular no Palmeiras. Demorou um pouquinho também. Mas aumentou assim, a oferta dentro do padrão Palmeiras de contratações, daquilo que eles acreditam que seja o ideal. Mas, olha, a gente ainda vai ver nessa reta final Rony jogando, a gente vai ter Zé Rafael, todos serão importantes. E não tem jogo mais para todo mundo, né, Calçade? Tem foco só no brasileiro. Mas ele
gente, ele melhora o nível de trocas para a segunda etapa. Sim. Ele tem um elenco que pode descansar, pode ter um dia de folga, se ele quiser na semana até 2 para recuperar. Depois ele vem forçando nos treinos. Quer dizer, ele consegue manipular a semana da melhor maneira possível. Diferente de quando você tem 3 jogos, contando de um sábado até outro domingo, joga 3 vezes. É diferente. Viagens, né? Viagem. Então, o Palmeiras tem, e outros poderão ter depois dessa rodada de Libertadores também. Eu acho que a briga do Veiga ela está muito mais com o Felipe Anderson do que propriamente com o Maurício. Discordo. O Maurício, ele é um cara que ele encaixou nesse time do Palmeiras. Mas o problema é que o Felipe Anderson joga pela esquerda. Mas o Felipe Anderson na Lazio jogava pela direita. Não, eu concordo. Só que vamos pensar o seguinte, ó, nessa linha de 3 jogadores do Palmeiras, o Estevão é o titular pela direita, certo? Sim. Você tem brigando pelo meio ou direita, o Veiga, o Maurício ou o Felipe Anderson. Só que o Maurício é mais faixa central, tabelando com o Estevão. Sim, então esse lado direito só que tá desses todos, o único que tem jogado pela esquerda é o Felipe Anderson. Mas por uma escolha do Abel. Mas você acha que ele vai tirar... O Veiga já jogou pelo lado esquerdo. Você hoje trocaria o Veiga pelo Felipe na esquerda? Hoje não. Porque eu acho que... O que você acha, Zinho? O Zinho destacou o seguinte, né? O Veiga tem que ser titular. No lugar de quem, Zinho? Qualquer um desses dois, você falou. Para mim, o Estevão inteiro, sem problema de contusão, ele mais é 10. o que me entrega essa velocidade e o drible. Né? E o quebrar linhas de marcação. Ele tem essa velocidade com o drible, não sabe para onde o garoto sai, então titular. Aí, assim, fica 2 vagas para esses 3, Felipe Anderson, Veiga e Maurício. No meu time, o Veiga é titular. Aí eu vou, durante os treinamentos, analisar quem está melhor, do Maurício e do Felipe Anderson. Você acha, Natália, que dá para ele jogar Maurício pelo centro, o Veiga pela esquerda e o... O Maurício é um jogador que se movimenta muito. E muitas vezes, quando o Estevão vai fazer esse corredor, o Maurício ele vai buscar ali para se posicionar para ser o cara que vai dialogar com ele. Ele é um cara que também vem pela faixa central. Agora, o Felipe Anderson, ele está muito preso do lado esquerdo. E ele não é o cara de profundidade para gerar aquela intensidade pelo corredor e arrastar uma marcação. Ele é o cara que ele vai tentar buscar um pouquinho ali a faixa central de campo e abre o corredor, no caso do jogo de hoje, era o Vanderlan que teria que passar. Mas hoje ele não conseguiu driblar ninguém. Não. Hoje... Não fez uma boa partida. Os dois jogaram menos do que o Rafael, que, repito, demorou um pouquinho até sair o gol para ele entrar no jogo, mas quando ele entra... Ele foi melhor que os outros dois. Tanto o Maurício quanto o Anderson. Lógico, o Felipe Anderson. O Felipe hoje não estava inspirado, não. Não conseguiu acertar um drible, tomou decisões erradas. O Maurício também. Você está fazendo uma análise mais... análise desse pós-classificação. O Felipe, ele fez bons jogos. Não, fez. E cresceu, né? E está entendendo. Porque o Felipe Anderson... o Rafael está voltando a crescer e vai engolir os outros dois. A gente tem que lembrar que o Veiga ficou mal, né? A gente tem que lembrar que o Veiga não estava 100% na sua condição. Isso. Né, o Abel, em um dos jogos, eu não vou lembrar exatamente qual pós-jogo, ele fala, o Veiga, ele tá esgotado, só que eu não tenho outra opção. E agora tem opção, então ele tá esgotou tanto que agora não bota ele. Agora tá descansando. No lado direito, a gente viu ali aquele mapa de movimentação, é totalmente diferente do Estevão. Né? Estevão, se precisar, vai por dentro também, faz isso muito bem. Mas quando tem que se aprofundar na linha de fundo e trabalhar na linha ali da grande área, a gente está vendo novamente, olha a movimentação do Veiga. Você tem 2 pontinhos ali perto da linha de fundo, sempre na zona central e em direção à meia-lua da grande área, que é onde ele trafega, né, Zinho? É onde ele joga, ali naquele setor. Então, assim, no fundo... Ele é meia, né? Ele é meia. No fundo do campo, você pedir demais para ele. Exato. Porque ele não é um jogador de 1 contra 1. O Estevão que é o Estevão é uma joia, né? Então, 1 contra 1, ele tem. E se precisar transitar na diagonal, meio de campo, cabeça erguida, mapeando, tudo está acontecendo. O Estevão também tem. O Estevão também consegue fazer isso. Mas com o Veiga é para dentro. Exato. Então muda. Eu quero um jogador que chegue à linha de fundo. Bom, então não coloque o Veiga ali porque ele é outra jornada, é outra coisa. É para dentro. Mas ali o Abel, assim, de um jogo para o outro, sempre tem um diferencial, né? Seja no movimento do jogador, claro. na zona ocupada, na função. Ele tem feito isso com o Palmeiras.
sempre fez, sempre dominou muito bem a equipe e seus movimentos. E está fazendo agora nessa reta final. Sabe quem mais chegou pela linha de fundo, pelo lado direito ali? O Richard Rios. Umas 2 ou 3 bolas, né? Ele que aparece ali, né? Que fez muito isso com a Colômbia na Copa América. Com a Colômbia e que no jogo de hoje fez também, né? Porque o Jai não sobe tanto e o Veiga centraliza, né? O Veiga vem e o Rios pode receber uma bola um pouquinho mais aberta. Zinho, é o seguinte, temos finalizações... É isso, galera. Vitória muito importante do Palmeiras ontem contra o Vasco, jogo fora de casa. Teve a questão ali que muitos vascaínos reclamaram daquele lance do Vanderlan, mas não foi nada. O VAR ontem agiu de maneira certa. A gente vê muitas vezes, né, o VAR tomando decisões erradas, a galera brigando com a imagem, mas nessa decisão aí contra o Vasco, o VAR agiu de maneira certa e o Palmeiras venceu com todos os méritos. Destaque para o grande público ontem nessa partida, né, mais de 60 mil torcedores, o maior público do brasileiro dessa temporada. E o Verdão embalado aí em busca da liderança, está a 3 pontos do líder Botafogo. Na próxima rodada, dependendo da combinação de resultados, o Verdão já pode assumir, mas o Palmeiras está fazendo certo, né? Pensando jogo a jogo, né? Rodada após rodada, o Botafogo está liderando com todos os méritos, mas se der uma brecha ali, né, vacilar, o Palmeiras está pronto para assumir a liderança do Brasileiro. A verdade, né, que vai ficar bem interessante essas últimas rodadas do Brasileirão. Tem o Fortaleza ali também, que a gente não pode menosprezar. O Fortaleza está fazendo uma boa campanha, está na 3ª colocação, mas eu acredito que a briga mesmo pelo título, os que vão brigar ali, é o Botafogo e o Palmeiras. O Botafogo está na liderança agora no momento, mas o Palmeiras está chegando, jogando a pressão para cima do líder do Brasileiro, que tem que dividir atenções ali entre Libertadores e Brasileiro. O Palmeiras tem a vantagem por estar só no Brasileirão, né? Tem essa vantagem, descansa a semana inteira, enquanto o Botafogo vai ter que jogar uma decisão contra o São Paulo. E se o Botafogo seguir na Libertadores, vai ter que ficar aí dividindo atenções, né, entre Brasileirão e Libertadores. Mas é aguardar, o Palmeiras está fazendo a sua parte, vencendo os seus jogos, mesmo sem o Estevão ontem, conseguiu uma excelente vitória, e agora é aguardar as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Final de semana joga contra o Atlético Mineiro no Brinco de Ouro. O Palmeiras não está mandando seus jogos no Allianz, por questões ali que tem evento no Allianz, mas aguardado. Deixe sua opinião aqui nos comentários, o like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.